motivo de muita alegria nessa noite podermos iniciar uma nova série de estudos na Palavra de Deus, no nosso culto de ensino da Bíblia. E nós estaremos ao longo do mês de junho trabalhando temas ligados exatamente à ação de Deus junto ao seu povo. E nessa noite nós vamos abordar o tema, o temor do Senhor. Eu lembro que ainda logo na minha adolescência, ainda não era evangélico, eu tinha uma ideia um tanto quanto distorcida acerca do que era temor a Deus. Quando às vezes se fazia na igreja, então que frequentava alguma leitura da Bíblia e que abordava esse tema de temor a Deus, o que vinha sempre à minha mente, como criança ou adolescente, era ter medo de Deus. Como, por exemplo, eu tinha medo de alma, como eu tinha medo de bicho-papão, como eu tinha medo, das coisas ao meu redor que eu não entendia, que eu não sabia explicar. Então, quando eu via na palavra de Deus a expressão temor a Deus, sempre vinha essa conotação. E à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai amadurecendo, o nosso medo deixa de ser, às vezes, relacionado a questões, espirituais, e passamos a ter medo do ladrão, da violência, temos medo do desemprego, temos medo de não pagar as contas, temos medo de uma crise no casamento, de uma separação, temos medo do envolvimento dos nossos filhos com drogas, com bebida. O medo passa a ser outro. Porém, a Bíblia continuamente vai falar sobre temor de Deus, o temer a Deus. E é claro que o ato de temer a Deus não tem a conotação do medo, não tem o sentido que às vezes algumas pessoas pensam acerca dessa expressão. E se você se debruçar nas Escrituras Sagradas, quer seja no Velho ou no Novo Testamento, você vai ter uma compreensão mais exata, correta, acerca do que significa temer a Deus. E não somente saber o que significa, mas qual a relação de nós, enquanto povo de Deus, com relação ao temor ao Senhor. A Bíblia lista vários personagens que demonstraram na sua vida, na sua caminhada, o temor ao Senhor. E nós, enquanto igreja do século 21, nós, enquanto povo de Deus, aqui no José Walter, nós precisamos entender que o temor a Deus também diz respeito à nossa vida. Quando você teme a Deus, quando você teme ao Senhor, tudo muda em sua vida. Então, o temor a Deus causa uma revolução na nossa vida, uma mudança radical. É por isso que é importante nós entendermos qual é o significado. E é claro que todos nós passaremos por problemas, até mesmo quando estamos temendo a Deus, quando somos discípulos do Senhor. Isso não vai nos imunizar, não vai nos blindar de passarmos por lutas e provações. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos: no mundo vocês vão passar por aflições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Sejam corajosos, sejam virtuosos, sejam piedosos, eu já venci, o mundo. Quando tememos ao Senhor, mesmo que pareça que estejamos em um período de escassez, ainda podemos confiar que o Senhor suprirá exatamente o que precisamos. A grande questão é que, em geral,
nós não queremos apenas o que precisamos, queremos aquilo que nos traz conforto, satisfação, mesmo que seja algo desnecessário. Veja, em todas as coisas sabemos que Deus nos manterá seguro. É por isso que Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. É exatamente sobre essa passagem que nós vamos estar pregando no culto de ceia, no próximo domingo. Ou seja, Deus guardará nossas vidas, porque nós somos propriedade de Deus. Deus cuida de nós, como bom pastor que Ele é, Ele dá a vida. Cristo deu a sua vida por nós. E nessa noite, já que o nosso tema é temor a Deus, nós gostaríamos de fazer 3 perguntas. São 3 perguntas que vão nos ajudar a compreender qual é o sentido de temor a Deus, conforme as Escrituras nos ensinam. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que significa temer ao Senhor? E por que nós devemos temê-lo? Será que isso é apenas uma ordenança lá do Velho Testamento? Será que apenas isso serve para o povo de Israel? Ou cabe também para a igreja do Novo Testamento? Se aplica também para nós, para Gileade? O que eu descobri nas Sagradas Escrituras foi que temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Não, na verdade, o temor ao Senhor é poder segui-lo, é poder obedecê-lo, é ter amor a Deus a ponto de você priorizar Deus na sua vida, é seguir seus caminhos, é segui-lo sabendo que Ele é o teu Senhor, o teu Rei, independentemente do mundo, do homem ou do diabo, independentemente do que o mundo possa fazer ou do que o diabo possa pensar, isso não é nossa preocupação. O que nos cabe fazer é andar em reverência e em santo temor diante do Deus Todo-Poderoso. Então, temor a Deus é ser reverente ao Senhor. E hoje, amados, nós passamos por uma crise de reverência na igreja. E aqui, claro, que eu não estou me referindo apenas à questão de senta, levanta, vai ao banheiro, levanta, vai lá fora, conversa com um colega, olha o celular, passa mensagem, liga para alguém. Não, eu não me refiro só a isso. Isso é falta de reverência, falta de educação, claro. Eu sou servidor público e quando eu participo de alguma cerimônia com autoridades do governo municipal, é claro que aquele ambiente aonde estão sendo recepcionadas aquelas autoridades, as pessoas que ali estão procuram ser reverentes, né? Serem polidas, serem cuidadosas no trato. Isso tanto com relação ao vestir-se, com relação ao falar, com relação ao portar-se. Mas infelizmente nem sempre a gente tem esse mesmo cuidado com relação ao Senhor. Mas a reverência que a gente vê aqui não é somente essa da formalidade. A reverência aqui é eu realmente ter um zelo no meu trato com Deus, é eu poder estar na presença do Senhor e buscar satisfazê-lo com a minha vida. E aquilo que não agrada a Deus, e eu sei o que não agrada ao Senhor, eu poder me abster, eu poder tirar da minha vida, buscar viver sem aquilo. É o que a gente chama de domínio próprio. É você não se curvar ao pecado, porque você prefere agradar a Deus, você prefere reverenciar a Deus, você prefere
ter temor a Deus do que ter prazer em si mesmo. É por isso que nós vivemos ou devemos viver num santo temor diante do Deus Todo-Poderoso. No Velho Testamento, isso é claramente observado, em especial no trato das coisas do templo. Quando Deus passa as medidas, quando Deus passa todos os itens que deveriam existir na tenda do tabernáculo ou no templo, cada um daqueles objetos recebe uma determinada medida, recebe um determinado produto que deveria constar para produzir determinado item. Tudo é feito para glorificar a Deus. E assim, queridos, isso mostra-nos, isso lança luzes no Novo Testamento sobre a nossa reverência a Deus, com relação ao louvor. Eu não vejo que o ministério de louvor sejam levitas, até porque os levitas do Velho Testamento não apenas cantavam. Os levitas do Velho Testamento, eles pegavam os sacrifícios, eles imolavam os animais, eles cortavam as carnes para levar para o fogo, eles ficavam na porta do templo com lanças para impedir que alguém entrasse. E aqui, eu não vejo a irmã Ellen aqui, né, com um cutelo aqui para sacrificar um animal, né? Eu não vejo aqui o Eric aqui com uma lança, né, mesmo que ele pudesse ter uma lança ali na entrada para impedir os bebuns de entrar, qualquer coisa do tipo, mas não é essa a finalidade. Mas isso lança luzes com relação ao Novo Testamento, a sobriedade, o cuidado que a gente deve ter com relação às coisas de Deus. Então, aqueles que vêm louvar, devem fazê-lo com excelência, devem fazer como se fosse a última noite em que estivessem aqui louvando a Deus. Aqueles que viessem dirigir o culto, aqueles que viessem pregar, aqueles que viessem recolher as ofertas, aqueles que estivessem na recepção, como se fosse a última noite que estivessem aqui nesse mundo para adorar a Deus dessa forma. Mas nem sempre nós agimos de forma respeitosa às coisas de Deus. É por isso que nós precisamos entender o verdadeiro sentido do temor ao Senhor, para que tudo que a gente faça, quer seja aqui na igreja, quer seja nas coisas que o Senhor nos coloca para realizar, como por exemplo nesse final de semana que estivemos no SCC, o façamos com excelência. Eu não quero dizer com isso, amados, que nós não vamos cometer erros. Eu não quero dizer com isso que nós não vamos fazer alguma avaliação, alguma crítica frente às coisas que erramos ou que outros erraram. Mas a gente faz isso com o objetivo de acertar, de não machucar, de não denegrir. A gente faz isso procurando sempre entender que tudo é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Temer a Deus significa que seguimos e buscamos o Senhor, pois somente Ele tem o poder de erguer, de levantar, de entronizar alguém, mas também é Ele que tem o poder de derrubar e de destronizar. Aqueles que entendem isso, aqueles que vivem nesta verdade, são abençoados, porque Deus derrama o seu amor sobre aqueles que o temem. Nós iniciamos o culto fazendo a leitura de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a base do conhecimento, a base do sentido da vida, não está naquilo que o homem possa alcançar ou adquirir, mas está na sua relação com Deus, uma relação de respeito, uma relação de amor, uma relação de reverência, uma relação de obediência. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 5, ele diz: temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Jesus está fazendo uma referência não ao diabo, Jesus está fazendo uma referência aqui ao próprio Deus, que tem todo o poder, e a Ele nós devemos temer. É Deus que tem a vida
e a morte em suas mãos. Às vezes a gente delega muito poder a Satanás que ele não tem. Eu gosto de um determinado teólogo que costuma dizer que Satanás é o Satanás de Deus, porque ele obedece aquilo que Deus ordena. Satanás não está em pé de igualdade de poder nem com Deus, nem com Jesus, nem com o Espírito Santo. É Deus que tem o poder, é capaz de trazer para o seu reino e nos salvar das trevas. Tudo está sob o seu controle, e para aqueles que o temem, ele os abençoa e os traz para si. O salmista, no Salmo 103, verso 11, diz: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. É grande o seu amor para com aqueles que temem a Deus, que o obedecem, que andam segundo a sua vontade. E nos versos 17 e 18 desse mesmo salmo ele diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O amor eterno de Deus está com os que o temem. Não é um amor temporário. O amor do homem é um amor temporário. Assim como ele sobe no altar declarando amor, alguns anos depois ele simplesmente pode dizer: estou enfadado, já não aguento mais essa pessoa ao meu lado. Esse é o amor do mundo. É o amor declamado por Vinícius de Moraes: seja eterno enquanto dure. Se durar 10 anos, bem; se durar 5 meses, ótimo; se durar um dia, está bom demais. Mas esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus pela sua igreja é incondicional. Nós não fizemos nada para merecê-lo, mas Ele nos amou primeiro. Então fica claro e muito evidente, amados, a importância de temer ao Senhor. E quão grande é isso. Mas também vemos que quem teme ao Senhor, Deus cuida dele. Daí vem a segunda pergunta: o que acontece com aqueles que temem ao Senhor? A gente já viu o que significa temer a Deus, a gente já verificou qual é a importância de temer a Deus, mas o que acontece quando você tem uma vida de temor ao Senhor? Será que a sua vida muda em algum sentido? E aí a gente vai lá no Salmo 34, Davi, ele fala repetidamente nesse salmo acerca do temor do Senhor, e ele instrui ao povo de Deus, e também a cada um de nós, mas também ele traz ordenanças acerca do temer a Deus. Veja o versículo 7, do Salmo 34, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Em uma outra versão diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, e ele os livra. Esse é o cuidado de Deus, de estar ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, porque assim ele age para com aqueles que o temem. Deus libertará seu povo de todo o mal. Quando Deus diz que o anjo se acampa ao redor deles, Ele está falando sobre a sua presença. O ato de estar ao redor dos seus filhos, ao redor do seu povo, mostra que a presença de Deus está conosco. Eu acho que vocês se lembram, lá no Velho Testamento, quando o Senhor vinha na tenda da congregação, ninguém se aproximava, apenas Moisés podia chegar-se àquele local. Queridos, depois vem o templo,
no templo, somente o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos uma vez por ano. Mas a palavra de Deus diz que quando Cristo estava na cruz, o véu do templo foi rasgado, simbolizando que aquilo que separava o povo de Deus não mais o separa, e hoje nós podemos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que teme ao Senhor tem liberdade de invocar o seu nome, de buscar a sua presença. Quando Deus diz que Ele está acampado ao nosso redor, Ele está dizendo que nós não precisamos estar preocupados com o que está por vir, porque a sua presença é constante, não é temporária. Ele fala de permanência. É por isso, queridos, que nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, Ele não tira férias, Ele não vai passar uns dias na casa do Francisco e da Maria, deixando a casa do Antônio, não. Ele habita na vida de cada um daqueles que foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. É por isso, amados, que nós precisamos reverenciar a Deus, não apenas com aquilo que falamos, mas também com as nossas atitudes e com o que nós pensamos, porque nós somos morada, Deus conhece por completo. A Bíblia diz lá no Salmo 139, antes mesmo que as palavras saíssem à minha boca, o Senhor já as conhecia todas. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. É por isso que esse mesmo salmo fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração, e não no sentido de buscarmos fazer coisas que sabemos que desagradam o coração de Deus, que entristecem ao Espírito Santo. Precisamos, queridos, viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida em temor a Deus. Deus está procurando habitar permanentemente no coração do homem. É por isso que nós levamos a palavra, é por isso que nós anunciamos as boas novas, é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque assim como um dia nós fomos alcançados, nós cremos que outros também poderão ter a sua vida transformada, mudada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a vida de um filho de Deus, vivermos uma vida coberta, protegida pelo Senhor Jesus. Homens e mulheres que temem ao Senhor, têm um muro de proteção ao seu redor, em tudo o que fazem, em todos os lugares que vão, porque Deus está conosco. Ele, Jesus, é o Emanuel, o Deus conosco. Alguém pode dizer, mas pastor, e quando eu peco? Não é Deus que está te levando a pecar, é você em ato de rebeldia, de provocação, de contenda, se afasta de Deus. Mas Deus continua acreditando em você. Deus continua esperando que você possa voltar a casa. É por isso que nas orientações da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz que cada um de nós deve olhar para si mesmo, não é para o outro, é para nós, e assim, arrependidos, voltarmos para o Senhor. Há uma terceira pergunta: de que ou de quem o Senhor livrará aqueles que o temem? Será que há algum livramento de Deus quando nós o tememos? Quando Deus está conosco, Ele certamente nos livrará em todas as situações, em todas as circunstâncias. Aí você pode dizer, pastor, mas eu fui assaltado, porque Deus não me livrou? Eu sou uma pessoa que vivo em temor a Deus. Ah, pastor, eu estava andando e meu carro furou o pneu. Por que Deus não me livrou daquele prego?
Queridos, é importante que a gente entenda que os livramentos de Deus trazem glória ao Senhor. Pode ser até que você não entenda aquele momento da dificuldade que você atravessou, porque nenhum de nós quer passar dificuldade na sua vida. Se a gente pudesse, a gente queria ter uma vida tranquila, né? Aquele mar calmo, fácil da gente mergulhar, sem se preocupar com as ondas, com buracos ou qualquer outra coisa. Mas, queridos, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós continuamos sobre a influência do pecado, e o livramento de Deus não é no sentido de que nós vamos ser preservados das dificuldades desse mundo, mas é que a nossa vida está guardada no Senhor, e assim, se o mal se levantar contra nós, Deus nos guardará eternamente, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Quando o mal aparecer, e ele vai aparecer, queridos, lembre-se que o plano de Deus em nossas vidas é para que possamos confiar, temer ao Senhor, e o Senhor abrirá o caminho e o revelará a nós e a nossos filhos, para que o sigamos em segurança. Eu acho que vocês lembram da história do povo de Israel após a sua saída do Egito. O povo de Israel estava encurralado por um lado pelo exército de Faraó, e na outra posição havia o mar revolto. Aparentemente eles não teriam saída, mas Deus trouxe o livramento. Se a gente for ver na Bíblia Sagrada, a gente vai ver livramento de Deus na vida de grandes homens, como no caso de Daniel na cova dos leões, como no caso dos 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. Mas a gente também vai encontrar pessoas que foram mortas mesmo sendo servos de Deus, como foi o caso de Tiago, apóstolo, que foi decapitado. A gente vai ver Estevão, um homem piedoso, sendo apedrejado, mas ele pôde declarar que ele viu o Senhor à direita do Pai, e aquilo lhe deu segurança para saber que o homem poderia até tirar a sua vida, porque estava sendo permitido pelo Senhor, mas o mesmo instante que ele fechasse os seus olhos, ele seria recebido na glória. Essa é a nossa segurança, queridos. O mal pode até nos afetar momentaneamente, as lutas e provações nesse mundo podem até nos entristecer e nos incomodar, mas nós temos a segurança eterna na presença do nosso Deus. É Ele que pode e nos livra do mal que procura nos destruir. E aqui o ato do mal destruir a nossa vida não é a questão de desemprego, isso incomoda. Não é uma doença, isso maltrata. Mas a destruição aqui, queridos, que o inimigo, que o diabo procura fazer, é fazer com que você perca o caminho da salvação, é que você se afaste dos caminhos do Senhor. É isso que o inimigo tem como alvo: roubar, matar e destruir. O Senhor está nos chamando hoje para estarmos entre aqueles que viverão confiando no Senhor e confiando em sua palavra. É por isso que no Salmo 91, verso 7 diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Veja que o salmista, ao declarar isso, ele não está dizendo que ele sozinho vai ganhar a luta, que ele não vai ter que batalhar, que ele não vai ter que se esforçar, que o inimigo não vai lhe infligir dores. Se a gente vai lá no livro de Gênesis, logo depois que o primeiro casal peca, o Senhor traz uma promessa para a mulher, e diz àquela mulher que o seu descendente pisaria a cabeça do descendente da serpente, mesmo que a serpente ferisse o calcanhar,
E a gente sabe que Jesus sofreu, foi humilhado, foi chicoteado, sofreu na cruz, morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Deus irá ajudar você, porque você o teme, porque você o reverencia, porque você vive em obediência. Ele não apenas nos livrará do mal, mas também do nosso pecado. Queridos, o pecado tem sido uma grande queda para toda a humanidade. O pecado é o que ainda hoje separa muitas pessoas, um número incontável de pessoas que estão separadas de Deus em todo o mundo. Isso nos separa de conhecer o doador da vida. Isso nos separa de conhecer a Deus que nos formou no ventre da nossa mãe. O pecado nos faz estar contra Deus, nos separa de Deus. Ele nos faz andar sem temer a Deus, ao invés de estarmos na presença de Deus. E isso é um grande perigo. Porque infelizmente, amados, às vezes a gente não compreende o peso do pecado. E faz com que a gente viva uma vida totalmente desregrada, uma vida sem avaliar como nós nos encontramos. E isso é um grande perigo. Mas para aqueles que podem estar mortos em seus pecados e transgressões, Deus tem dado uma porta aberta hoje. Hoje, se você está numa situação de afastamento de Deus, você está desviado dos caminhos do Senhor, hoje é noite que o Senhor te chama à reconciliação. Nós somos chamados para viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida em obediência a Deus, queridos. E o que nós vemos nos nossos dias, infelizmente, é que as pessoas, elas não têm compreensão disso, e vivem uma vida libertina, com piadas grosseiras, imorais, como se fossem normais, brincam como se a vida se limitasse apenas ao aqui e agora. Quando tememos ao Senhor, nós somos libertos dos pecados das nossas decisões, dos pecados que muitas vezes nos fazem viver amedrontados, porque acompanharam momentos da nossa vida e nem sempre nós nos sentimos libertos disso. Quantas pessoas estiveram no vício da bebida, das drogas, do adultério, da prostituição, da pornografia, e ainda se veem presos com um sentimento de culpa, quando a palavra de Deus diz que o Senhor lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Ele não mais se lembra de nós. Nós é que muitas vezes ficamos trazendo a nossa memória, como que querendo alimentar coisas que a gente sabe que não agradam a Deus. O pecado, amados, é sempre uma armadilha, e sempre serve para nos fazer tropeçar e nos derrubar. Às vezes, é essa armadilha que parece nos impedir de viver uma vida de temor a Deus. Talvez seja um vício, talvez seja a nossa desobediência ou rebelião. Contudo, seja o que for, hoje é hora de vir ao Senhor para receber o seu temor, para viver um novo tempo, para viver uma nova história na sua vida. Você não precisa ficar amarrado às coisas do passado. Você tem a oportunidade de agora viver um novo momento com Deus. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas
E a gente pergunta, como é que você está? Ah, eu estou bem, não estou tão bem quanto antes, né? Porque antes eu evangelizava, antes eu ia para a consagração, chegava na igreja, participava das programações, e hoje, porque, eu não sei o que está acontecendo. Queridos, a gente precisa encarar a nossa vida, o nosso compromisso, o nosso andar com Deus, aquilo que a gente reconhece que é impedimento, que a gente possa deixar de lado. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa contemplar aquilo que está por vir. É por isso que Paulo diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. O Senhor Jesus pode destruir qualquer armadilha do pecado, das trevas da nossa vida, nos capacitando a termos uma vida vitoriosa, porque é Ele que nos dá vitória sobre o pecado, é Ele que nos dá vitória sobre as trevas. Igreja do Senhor, tema ao Senhor. Mas, queridos, depois de fazer essas 3 perguntas, eu queria também fazer 3 advertências acerca do temor do Senhor. Essas 3 advertências também se encontram no Salmo 34. A primeira advertência se encontra no versículo 9, diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que coisa maravilhosa que o Espírito Santo falou aqui por Davi. Ele diz assim: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos. Queridos, olha que título maravilhoso. Você é santo, você é separado por Deus, você não é mais um no meio da multidão, você tem o teu nome escrito no livro da vida, você é propriedade exclusiva de Deus, você é sacerdote do Deus Todo-Poderoso, você faz parte da nação santa de Israel, do Senhor, do Israel espiritual de Deus. Mas não somente isso, ele diz que nós devemos temer ao Senhor, porque nós somos os santos de Deus, e há uma consequência, quando os santos de Deus temem a Deus, a palavra do Senhor diz que nada falta aos que o temem, ou seja, o Senhor capacitará você para ser vitorioso. É claro que aqui não há promessa de você ficar descansando em berço esplêndido, isso é coisa de hino nacional. Aqui está falando que Deus te capacitará, que Deus te qualificará, que Deus te dará dons e talentos para você usar na casa de Deus e não enterrá-los. Ele nos dá libertação em todo este mundo. Quando pensamos neste mundo e em viver aqui, precisamos lembrar que estamos apenas numa jornada, estamos de passagem, aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso ponto de chegada, aqui não é o nosso ponto final, aqui nós somos apenas peregrinos, nós somos como Abraão, peregrinando até chegar à promessa, à terra da promessa. Quando pensamos neste mundo e em viver aqui, precisamos entender isso. Muitos passarão por esta vida e por este mundo sem temer a Deus. Às vezes pessoas do nosso lado, do nosso convívio, no trabalho, na escola, na nossa família. Pessoas que andarão em seu próprio caminho, andando separadas de Deus. E isso, queridos, tem um alto custo para elas. Custa as suas próprias vidas, custa-lhes a eternidade. Sempre vai custar alguma coisa, porque este mundo vai também nos consumir enquanto igreja. O pecado e as trevas nos escravizarão de muitas maneiras diferentes. De uma forma ou de outra, seremos consumidos pelo pecado, escravizados ao dinheiro, viciados em alcançar fama e a todas as coisas que o mundo nos diz para conquistar, porque nós gostamos dos holofotes,
nós gostamos das palmas, nós gostamos de ser vistos. Ninguém quer ficar no anonimato. Pastor, se não citar o meu nome, pronto, não conte mais comigo. Queridos, precisamos entender que aqueles que temem ao Senhor estão em uma jornada diferente. Estamos caminhando com o Pai, aguardando o dia da salvação que está prometida aos que o temem, prometida aos que confiam no seu nome, para serem libertos eternamente da escravidão do pecado. Enquanto estamos aqui, nós vamos sofrer as consequências do pecado, do nosso pecado. Mas precisamos entender que mesmo pecadores como ainda somos regenerados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É isso que nos traz a perspectiva de um novo amanhã. É isso que nos dá a segurança da eternidade. Não é o meu mérito pessoal, não é o meu conhecimento, não é o meu vigor físico, é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero dizer, queridos, que mesmo nesta jornada, embora caminhemos pelo vale da sombra da morte, Deus nos livrará, porque aqueles que temem ao Senhor não têm medo do vale. Por mais escuro, por mais difícil que ele seja, lembre-se que quem ilumina a nossa vida é a luz do Senhor. Ele é a luz do mundo, é Ele que lança luz no vale da escuridão. Não temos medo, porque somos aqueles que se confiam na sua vara e no seu cajado. Seguimos a Deus, tememos ao Senhor e obedecemos a sua palavra. E à medida que seguimos ao Senhor, mesmo que sejamos levados para o deserto, nós sabemos que Deus será a nossa fonte de água, a matar a nossa sede. Mesmo que venhamos a sofrer a fome, Ele é o pão da vida que saciará a nossa fome. Mesmo que venhamos, queridos, a nos fraquejar, a nos enfraquecer, mas é quando nós somos fracos que nós somos fortes no Senhor. É Ele que nos livrará. Muitos se preocupam, ficam ansiosos e até mesmo depressivos diante de tudo o que vemos e ouvimos nos noticiários. A nossa nação, há um pouco mais de um mês, foi abalada com a tragédia do Rio Grande do Sul. Cada vez que você olha as notícias que circulam na internet, na TV, você vê a escalada da violência, você percebe o aumento dos preços quando vai ao mercantil, ao supermercado, você observa o consumo desenfreado das drogas na nossa comunidade. É uma coisa terrível e isso produz muito medo. As pessoas vivem amedrontadas. O medo se espalha todos os dias devido aos males da modernidade. Porém, você, eu, nós que tememos ao Senhor, nós somos chamados a confiar no Autor da vida. Quando você está com Deus, você pode ter certeza que Ele irá ajudá-lo, Ele estará com você, mesmo em meio às lutas e provações, mesmo que você esteja enfrentando inimigos, é Ele que vai te dar a vitória. É por isso, queridos, que temos que continuar a levar a sério o nosso compromisso com o Senhor, obedecendo a sua palavra, porque Ele é a única esperança nesta vida. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está no governo, a nossa confiança não está na economia, a nossa confiança não está nas grandes potências, a nossa confiança está no Deus da nossa salvação. Mas há uma segunda advertência que Davi faz aqui no Salmo 34, se encontra lá no versículo 10, que diz: os leões podem passar necessidade e fome,
Mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Nada lhe faltará diante de Deus quando você o temer. Temam ao Senhor, vocês, seu povo santo, porque se vocês o temerem, se vocês o reverenciarem, se vocês o obedecerem, em tudo o que fizerem, haverá uma recompensa, nada lhe faltará. Ah, pastor, quer dizer que não vai faltar dinheiro para pagar as contas? Ah, pastor, quer dizer que não vai faltar saúde na minha casa? Ah, pastor, quer dizer que não vai faltar alimento na minha despensa? Queridos, o Salmo 37, verso 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Infelizmente, amados, nós fazemos uma inversão de valores, porque achamos que Deus, Ele tem por obrigação de nos dar tudo o que precisamos, e aí ficamos como que decretando, determinando e dizendo: olha, se tu não fizer assim, se tu não cumprires, eu rasgo a tua palavra. Queridos, que tipo de relação é essa com Deus? Parece que é Deus que é o servo e nós somos os senhores. É uma verdadeira inversão de valores. É como se nós disséssemos para Deus: tema a mim. Infelizmente, é isso que a gente vê na nossa sociedade, e às vezes até mesmo no meio evangélico, ou aqueles que se dizem evangélicos. Você está preocupado com o seu casamento? Tema o Senhor. Você está preocupado que o seu marido ou com a sua esposa lhe traia? Tema o Senhor. Você está preocupado com as lutas que você está passando na escola, no seu trabalho? Tema o Senhor. Você está preocupado com as contas? Tema o Senhor. E não faça mais contas não, por favor. Podemos, queridos, percorrer a lista, mas há uma resposta hoje na igreja. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Como cristãos, não nos preocupamos nem tememos com o resto do mundo. A Rússia invadiu a Ucrânia, Israel luta contra o Hamas. Na África, países vivem em estado de beligerância. Essa é a realidade moderna. E o homem dos grandes centros, dos países de primeiro mundo, estão cada vez mais distantes de Deus, não querem qualquer vínculo com o Senhor, mas isso não nos deve levar a temer, achar que Deus perdeu o controle das coisas deste mundo. Deus continua no controle de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus. Não gaste todo o seu coração e força tentando você mesmo estar no controle da sua vida ou das circunstâncias ao seu redor. Precisamos entender, queridos, que não podemos acrescentar nenhum minuto à nossa existência. Tudo está debaixo do controle do Senhor. É por isso que quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 2, e o diz para imolar o seu filho, ele diz assim: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Queridos, quando eu vejo essa passagem, eu começo a pensar em Abraão e em suas preocupações, porque como pai, eu vejo as preocupações que eu tenho com as minhas filhas. Imagina Abraão, imagina as inquietações de Abraão. Se Isaque for sacrificado, quem vai continuar a minha linhagem? Quem vai levar meu nome? Se Isaque for sacrificado e eu não tiver outro filho, como Deus cumprirá a promessa em minha vida?
a gente percebe algo muito especial sobre Abraão. Em vez de temer a falta, em vez de temer o que ele iria perder, ou o que teria, ou o que não teria, Abraão temeu ao Senhor, Abraão confiou no Senhor, Abraão obedeceu ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Abraão, em obediência, ia sacrificar o seu filho, lá em Gênesis capítulo 22, verso 12, o Senhor diz assim: não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Na relação de Deus com a sua igreja, o Senhor diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Abraão procurou em primeiro lugar a Deus, e Deus lhe deu aquilo que ele mais anelava. Queridos, se nós estivermos dispostos a confiar no Senhor e verdadeiramente temê-lo e segui-lo, poderemos ver o mesmo poder milagroso em nossa vida, o mesmo agir sobrenatural de Deus. É por isso que o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Temer ao Senhor significa que podemos desfrutar de algumas coisas desta vida, mas nada jamais seria capaz de competir ou substituir a satisfação que só vem com a presença de Cristo. Infelizmente, nós queremos agir assim, queremos substituir o gozo da presença de Deus por coisas passageiras. Quantos não têm se entregue nos braços de outras pessoas, deixando o seu cônjuge enganado? Quantos não têm achado que o dinheiro é a resposta para os seus males? Você provará e verá que nada lhe faltará, porque você não passará necessidades, porque Ele satisfaz a você como nenhum outro, ou como nenhuma outra coisa neste mundo. Descobriremos que nada nos falta, porque encontramos tudo em Deus. E a terceira e última advertência se encontra no versículo 11, do Salmo 34. Venham meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Queridos, o Senhor Jesus é o único que pode nos ensinar, mas isso também diz respeito a que Jesus é o verdadeiro significado do Senhor. Você quer aprender acerca do temor do Senhor? Vá a Jesus, tenha intimidade com Ele, busque a sua face em oração, em consagração, em jejum. O problema, queridos, é que nós não queremos mais isso. A oração logo nos cansa, a leitura da Bíblia logo nos fadiga, e jejum, meu Deus, nem pensar. Cristo, queridos, é o único que pode nos ensinar. A pessoa que carece de Jesus, carece de tudo que há de bom. Temer ao Senhor é vir a Jesus, é aprender de Jesus, é aprender com Jesus. Aqueles que temem ao Senhor sabem que o Pai enviou o seu Filho para completar e cumprir todas as coisas boas em nossa vida. Você está pronto hoje para entrar numa relação de temor com o Senhor? À medida que o tememos, aquele que é bom traz a sua bondade para os nossos corações, que é Jesus. E a sua bondade, a sua sabedoria, a sua esperança, a sua orientação, tudo é encontrado porque Ele está centrado no trono do nosso coração. É por isso que lá em Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, nos é dito:
Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se não for Jesus na nossa vida, queridos, nós não teríamos como ter uma vida de temor a Deus. É Jesus que nos ensina, é Jesus que nos apresenta ao Pai, é Jesus que nos conduz através da ação do Espírito Santo, agindo em nós e através de nós. Hoje, irmãos, temer a Deus pode mudar tudo na nossa vida. O temor do Senhor guardará a sua língua do mal, guardará a sua mente da mentira, guardará as suas atitudes de cometerem coisas que desagradam a Deus. Porque ofender a Deus, ofender o Todo-Poderoso, é algo que o verdadeiro homem e mulher de Deus, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, um homem e uma mulher que temem a Deus, jamais vai querer fazer isso, desagradar ao Senhor. Podemos até mesmo, no percurso da nossa caminhada, incorrermos em erros, mas rapidamente, corremos arrependidos e contritos à presença do Senhor, pedindo a sua misericórdia e o seu perdão. Não ficamos enamorados com o pecado, mas ficamos desejosos de uma reconciliação com o Senhor. Há quem diga que o melhor, depois da briga entre um casal, é a reconciliação. É claro que a gente não gostaria de ter que brigar, para estar bem um com o outro, mas é melhor reconciliar do que viver brigado. É melhor voltar-se para Deus e receber o seu perdão do que a sua condenação. É melhor receber o seu amor do que estar afastado do Senhor. Eu lembro-me de Jó, e o exemplo de Jó, o testemunho de Deus para Satanás acerca de Jó, acredito que deveria ser o testemunho de Deus falando de cada um de nós. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Cleito? Reparou em minha serva Ana Lúcia? Reparou em minha serva Selma? Reparou em meu servo Antônio? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Queridos, olha, se na minha lápide tiver algo escrito desse jeito, pense, como eu vou ficar feliz, porque Deus falar isso de um homem, de uma mulher de Deus, é uma coisa tremenda. É pela misericórdia de Deus da nossa vida. Esse é o verdadeiro temor de Deus, que nós possamos perseguir esse alvo na nossa vida. E se nessa noite, você está aqui, e sabe que tem algo na sua vida que desagrada a Deus, você acha que isso o tem afastado de uma vida de intimidade com Deus, eu quero dizer para você, hoje é noite de reconciliação. Não saia daqui da mesma forma que você chegou. Claro, se você estiver nessa situação. Se você sabe que precisa de uma reconciliação com Deus, esse é o momento. Fique de pé, em nome de Jesus. Há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo. Há entre nós alguém que precisa se reconciliar com Deus. Há entre nós alguém que andando, abandonou o redil do Senhor e voltou-se para as coisas desse mundo. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de assumirmos um compromisso de temer a Deus, de viver uma vida piedosa, uma vida santa. Eu quero orar pela sua vida. Você possa pedir a Deus: Senhor, eu quero renovar contigo a minha aliança. Eu quero, Senhor, estabelecer contigo um compromisso de te temer todos os dias da minha vida,
de viver em obediência, em reverência, em temor a Ti. Esse é o desejo do meu coração, que nada, nem ninguém me afaste desse alvo. Que possamos, queridos, entender o nosso compromisso com Deus. Eu acho interessante, quando a gente fala de casamento, de aliança, e a gente gosta de sempre estar com um anel que simboliza esse compromisso entre duas pessoas. Mas é muito fácil tirar um anel. Às vezes até mesmo, o anel é até mais chamativo para o pecado, infelizmente hoje. Mas queridos, o verdadeiro símbolo não é esse que a gente usa no dedo da mão esquerda. O verdadeiro símbolo é aquele que a gente tem preservado no nosso coração. Da gente saber que a gente ama ao Senhor, que a gente teme a Deus, que é estando na igreja, que é estando ao lado do nosso cônjuge, que é estando com os nossos pais, que é estando aonde eu estiver, eu estou servindo a Deus em obediência e em temor. Esse é o nosso chamado. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, eu quero Te louvar, Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de conhecer mais acerca do temor a Deus. Obrigado, ó Pai, porque através das Tuas sagradas Escrituras, através dos profetas, através dos homens de Deus que estiveram, Senhor Deus, mostrando-nos o caminho, através da ação do Teu Espírito Santo, podemos compreender e ter, Senhor Deus, a responsabilidade de vivermos uma vida em obediência, uma vida em reverência, uma vida em temor a Deus. Agora, meu Deus, eu Te peço, abençoa a Tua igreja, ajuda cada um dos Teus filhos, livra do mal, livra das armadilhas do diabo, guarda das setas malignas do inimigo, dá vitória, Senhor, diante de todas as lutas e provações, em nome de Jesus, Senhor, que possamos nos manter, Senhor Deus, separados, santos para Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos luz a brilhar nesse mundo de trevas, que sejamos sal, Senhor, a trazer sabor nesse mundo tão insípido. Meu Deus, eu Te peço, abençoa-nos, Senhor, faz-nos instrumentos Teus, para proclamarmos o Teu Evangelho, e para, Senhor Deus, vivermos para a Tua glória, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus é que eu Te louvo, Te oro e Te agradeço, pedindo, Senhor, o nosso retorno em paz aos nossos lares, e nos preparando, Senhor, um restante de noite abençoada, e um novo dia na Tua presença. Em nome de Jesus é que eu Te oro, Te louvo e Te agradeço. Amém e amém. Levante as suas mãos.